Imagine abrir um livro milenar e descobrir que várias de suas histórias são confirmadas pela ciência moderna. A Bíblia é um dos livros mais antigos e influentes da história, mas você sabia que muitos dos eventos descritos nela possuem evidências arqueológicas e históricas? Hoje, vamos explorar 10 fatos bíblicos que foram comprovados pela ciência. 1. A grandiosidade de Nínive. A cidade de Nínive, mencionada diversas vezes na Bíblia, foi por muito tempo considerada uma história exagerada. No entanto, escavações revelaram que Nínive era, de fato, uma das cidades mais imponentes do mundo antigo. Era a capital do Império Assírio e possuía muralhas gigantescas, estradas largas e templos majestosos. A descoberta de registros cuneiformes conta sobre o rei Senaqueribe e suas campanhas militares, confirmando eventos relatados no Antigo Testamento. Além disso, os arqueólogos encontraram a famosa biblioteca de Assurbanipal, contendo milhares de tábuas de argila que revelam o alto nível de conhecimento da civilização assíria. Esses registros mostram como Nínive foi um dos principais centros culturais e políticos da época. O mais impressionante é que a cidade, que foi destruída em 612 a.C. pelos babilônios e medos, permaneceu esquecida por séculos, até ser redescoberta no século XIX, provando que a Bíblia estava certa ao descrever sua grandeza e sua queda repentina. Isso confirma que Nínive não era um mito, mas sim um poderoso império cuja ascensão e queda foram registradas tanto pela Bíblia quanto pela história, e no livro de Jonas retrata Nínive como uma cidade cruel e merecedora de destruição. 2. O dilúvio e as evidências geológicas. O relato bíblico do dilúvio sempre foi motivo de debates, mas a ciência encontrou sinais de um grande evento cataclísmico. Estudos mostram que, há cerca de 7.500 anos, o Mar Negro sofreu uma inundação gigantesca, cobrindo vastas áreas de terra habitada. Além disso, camadas sedimentares em diferentes partes do mundo contendo fósseis de animais marinhos em locais elevados sugerem que grandes enchentes transformaram paisagens inteiras. Depósitos de lama e argila encontrados em antigas cidades mesopotâmicas indicam um período de inundações severas. Também há evidências de formações rochosas abruptas que indicam fluxos de água devastadores, corroborando a possibilidade de um dilúvio de grande magnitude que inspirou histórias em diversas culturas. Além disso, registros de antigas civilizações, como os sumérios e babilônios, trazem relatos semelhantes sobre um grande dilúvio, como na epopeia de Gilgamesh, mencionando até mesmo um personagem que construiu uma embarcação para salvar sua família e os animais. Esses mitos, paralelos ao relato de Noé, indicam que um evento de grande escala realmente pode ter ocorrido e sido transmitido através das gerações. 3. O mistério de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra sempre foi envolta em polêmica. No entanto, pesquisadores acreditam ter encontrado sua localização em uma região do Oriente Médio, hoje apenas um deserto de sal, próximo ao Mar Morto. Testes revelaram altos níveis de enxofre puro cristalizado e indícios de um intenso evento de queima. Uma teoria sugere que um asteroide explodiu sobre a região há cerca de 3.700 anos, liberando uma onda de calor tão intensa que carbonizou a paisagem e aniquilou toda forma de vida no local. Esse cenário encaixa-se perfeitamente na descrição bíblica da destruição das cidades por fogo e enxofre vindos do céu. Os restos arqueológicos da possível Sodoma indicam que a cidade foi destruída de maneira súbita e violenta. Além das evidências químicas, fragmentos de cerâmica vitrificada derretida por temperaturas extremas sugerem que a cidade pode ter sido atingida por uma explosão equivalente à de uma bomba atômica. Esse evento inesperado reforça a narrativa bíblica da destruição repentina e irreversível. 4. O Egito e a escravidão dos hebreus. Imagine um sol escaldante refletindo sobre as areias douradas do Egito, onde homens curvados pelo peso da opressão moldavam tijolos com as próprias mãos. Durante séculos, a presença dos hebreus no Egito foi vista como um mistério envolto em lendas, mas as evidências começaram a surgir. Documentos egípcios falam de um povo chamado Habiru, trabalhadores estrangeiros que viviam sob jugo de escravidão. Paredes de tumbas antigas revelam imagens de homens abatidos carregando pedras sob o chicote impiedoso de seus senhores. Mas o mais impressionante vem de um papiro, o papiro de Ipuer. Nele está descrito um Egito mergulhado no caos,
pragas assolando as terras, o rio tingindo-se de vermelho como sangue. Seriam esses os ecos da história narrada no Êxodo? O passado se entrelaça com a fé, desenhando um retrato intrigante de um povo que ansiava pela liberdade e de um império que se curvou diante do incontrolável. 5. O reinado de Davi. Por muito tempo, Davi foi considerado um mito, um rei cantado em salmos e lendas, mas sem rastros na história. Isso mudou em 1996, quando arqueólogos descobriram a Pedra de Tel Dan. Nela, a inscrição Casa de Davi brilhou como uma faísca no tempo, provando que ele existiu e que seu reinado foi real. E as descobertas não pararam por aí. Em Jerusalém, escavações trouxeram à luz estruturas que podem ter sido parte do palácio do rei poeta, mas talvez a prova mais impactante venha dos campos de batalha. Vestígios de guerras entre israelitas e filisteus foram encontrados, incluindo restos de armas e fortalezas. Cada pedra e cada sílaba inscrita nas paredes do templo sussurram a mesma verdade. Davi não foi apenas uma canção perdida no vento, mas um rei que realmente ergueu sua espada e governou sua terra. 6. A queda de Jericó. Imagine-se diante dos muros de Jericó, imensos e impenetráveis, guardiões de uma cidade próspera. Mas então um estrondo, a terra treme, os muros ruem como se fossem feitos de areia. Por muito tempo acreditou-se que a queda de Jericó fosse apenas uma narrativa simbólica, mas arqueólogos descobriram algo surpreendente. As ruínas da cidade revelam muros colapsados de forma peculiar, como se uma força invisível os tivesse derrubado de dentro para fora. Um terremoto, talvez? Além disso, evidências sugerem que Jericó foi abandonada subitamente, sem sinais de reconstrução imediata. Seriam esses os vestígios de um evento descrito na Bíblia? O som de trombetas ainda ecoa pelo tempo, e a ciência mais uma vez se curva diante do mistério. 7. O povo hitita. Durante décadas, os hititas eram considerados um mito, um povo que existia apenas nas páginas da Bíblia. Mas então arqueólogos escavaram terras na atual Turquia e encontraram um império perdido. Inscrições em pedra, armas antigas e ruínas grandiosas revelaram uma civilização poderosa com exércitos, reis e uma história rica. Os hititas não só existiram, mas foram uma força temida em seu tempo. A história bíblica se confirmou mais uma vez, mostrando que os povos citados nas Escrituras eram reais, assim como suas conquistas e quedas. 8. A prisão de Nabucodonosor. O orgulho de um rei pode ser sua maior ruína, e Nabucodonosor provou isso. O poderoso governante da Babilônia, conhecido por sua grandiosidade, foi tomado por um estado de loucura, vivendo entre os animais, alimentando-se da terra enquanto sua glória desvanecia. A Bíblia relata essa transformação, e documentos antigos da Babilônia parecem confirmar um período de instabilidade no reinado de Nabucodonosor. Registros cuneiformes descrevem um monarca que passou por um tempo de comportamento errático, afastado de seu trono. O que antes era tratado como mito agora se desenha como um fragmento real da história. O rei que ergueu jardins, suspensos e fortalezas intransponíveis foi reduzido à mais pura fragilidade humana, até reconhecer sua pequenez diante do divino. 9. A crucificação de Jesus. A cruz, símbolo de dor e redenção. Por muitos anos, os detalhes da crucificação romana eram apenas descritos em textos antigos, mas então arqueólogos descobriram algo impressionante. Um esqueleto do século I, com um cravo atravessando o calcanhar. A prova física de um método brutal de execução. A descrição bíblica da paixão de Cristo ganha ainda mais força. A cruz de Jesus pode ter desaparecido, mas a história que ela carregou nunca se apagou. 10. Os manuscritos do Mar Morto. No silêncio imutável das cavernas de Qumran, um jovem pastor buscava uma ovelha desgarrada quando algo inesperado chamou sua atenção. Jarros de barro escondidos entre as rochas. Dentro deles repousavam segredos milenares, os manuscritos do Mar Morto. Escritos há mais de 2000 anos, esses fragmentos trouxeram à tona cópias antigas da Bíblia, provando que sua mensagem foi preservada ao longo dos séculos. Entre os textos, o livro de Enoque, um vislumbre das crenças antigas e cópias quase intactas de livros do Antigo Testamento. O tempo tentou apagá-los, mas as palavras resistiram, como um eco da eternidade, reafirmando que a história sagrada sobrevive à passagem das eras. A história e a ciência, quando bem exploradas, revelam verdades ocultas nas entrelinhas do passado.
Se você quer mais vídeos como este, comente aqui embaixo. Cada um desses fatos daria um vídeo pelo vastidão do assunto. Seu pedido pode se tornar nosso próximo tema. E claro, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nada. Tem mais um vídeo esperando por você na tela agora mesmo. Te vejo lá.